Vamos ler um trecho bíblico. Está em Gênesis 32, do verso 22 ao 32, que fala de Jacó que luta com um anjo. Então o anjo vai acabar ferindo a coxa de Jacó. Então o texto diz assim: durante a noite se levantou e acordou as duas mulheres, as duas criadas e os 11 filhos. Fez com que eles saíssem e atravessassem o rio Jordão. Na passagem chamada Jaboque, Jacó ficou sozinho, e um homem ficou lutando com ele até amanhecer. Quando o homem viu que não podia ganhar a luta, tocou na articulação da coxa de Jacó. Bastou isso para que ficasse destruncada a coxa de Jacó. Disse o homem: deixe que eu vá embora, pois já é dia. Mas Jacó respondeu: não vou deixar que vá embora enquanto não me abençoar. Qual é o seu nome? Perguntou o homem. Jacó, foi a resposta. Não será mais, disse o homem. Você se chamará Israel, que significa aquele que luta com Deus. Sim, porque você lutou com Deus e com homens e venceu. Qual o seu nome? Perguntou Jacó. Você não deve perguntar pelo meu nome, disse o homem. E abençoou Jacó ali. Jacó deu àquele local o nome de Peniel, que quer dizer o rosto de Deus. Deu esse nome dizendo: eu vi Deus face a face no mundo. O sol ia nascendo quando Jacó se pôs a andar através de Peniel. E mancava por causa da junta da coxa destruncada. Aí está a razão pela qual os israelitas até hoje não comem o nervo do quadril que faz a articulação da coxa. Os animais que se alimentam deixam de lado essa parte, porque o homem com que lutou desarticulou a coxa de Jacó, tocando no nervo do quadril dele. Esse texto aqui é muito interessante. Então tem outro que... esse é o que Deus deixou que um anjo lutasse com Jacó. Esse anjo, ele acabou fazendo uma integração com Jacó, uma referência, a qual também aparece no texto um nome chamado Peniel, que é uma coisa angélica, de anjo. Então, esse nome chamado Peniel, ele também dá a entender uma participação de anjos. E tem versões bíblicas que falam que Jacó lutou com um anjo, esse homem. Nessa versão se diz que lutou com um homem, mas era um homem com a referência de anjo. Então vamos ver o texto agora de Gênesis 28. Gênesis 28. Jacó tem uma visão de uma escada do céu. Gênesis 28. No verso 10 em diante diz assim: agora vejam o que aconteceu durante a viagem que Jacó fez de Berseba a Padã-Arã. Na primeira noite da viagem parou num lugar qualquer para dormir, usou uma pedra como travesseiro e dormiu. E sonhou que tinha posto uma escada ali mesmo, uma escada que ia da terra aos céus. Jacó viu no sonho que os anjos de Deus subindo e descendo na escada. Os anjos de Deus subindo e descendo na escada, ele viu. Jacó, né? No sonho o Senhor apareceu a Jacó e disse: eu sou o Senhor, o Deus de Abraão, de Isaque e seu pai. Vou dar a você essa terra na qual está deitado. Será sua, a dos seus descendentes e de seus descendentes. Seus descendentes serão tantos que serão como o pó da terra. Eles cobrirão o território todo de noite a sul e de leste a oeste. Todas as noites da terra, nações da terra, serão abençoadas por meio de vocês e de seus descendentes. E o que vale mais é que eu estou com você. Né? Pode contar com minha proteção aonde quer que for. Esteja certo de que eu trarei você de volta a essa terra, são e salvo. Porque estarei sempre com você até cumprir tudo o que estou prometendo. Então Jacó acordou e exclamou: o Senhor vive nesse lugar. Eu não sabia.
e cheio de medo disse: que lugar terrível é esse? É a casa de Deus, é a porta dos céus. Logo que amanheceu, Jacó fincou a pedra que tinha usado como travesseiro, fazendo dela um monumento. Depois derramou azeite no alto do monumento. Deu ao lugar o nome de Betel, que quer dizer a casa de Deus. Antes o nome da cidade perto da qual estava era Luz. Depois de derramar óleo no monumento, Jacó fez uma promessa a Deus, disse ele: se Deus me guiar, me proteger e me der alimento, roupa nesta viagem, e assim por diante. Então Jacó ele termina aqui o texto fazendo a referência de uma aparição de anjos, né? E os anjos de Deus, ele teve uma visão subindo e descendo uma escada. E Deus prometeu uma herança para ele. Também nós lemos já um pouco que Deus prometeu a Jacó dar o nome a ele Israel. E agora será chamado ele de Israel, não de Jacó. Então, no Gênesis 32, por exemplo, eu estava lendo a ideia de Jacó lutando com um homem, qual falei que esse anjo em outras versões aparece com o nome de anjo. Então, a interferência de anjos entre nós é a manifestação ou a expressão, a revelação da presença de Deus também, porque Deus, ele criou os anjos e os homens. Então os anjos são ministros de Deus, como diz a Bíblia, são seus mensageiros. É mais uma evidência da existência de Deus. A existência de anjos confirma mais fortemente a existência de Deus. E a intervenção entre os homens é o cuidado de Deus. Além do cuidado, é a participação de Deus, né? Os anjos de Deus. E nesse texto tem nomes interessantes como Luz, um lugar chamado Luz, né? E luz é interessante que Jesus é a luz do mundo, né? Que luz é o caminho para o ser humano, é o cristão caminhar debaixo da luz, a luz de Deus, né? Que espanta as trevas. E também o nome Betel, nessa versão, quer dizer casa de Deus. Então, a confirmação bíblica de Deus. Então, Jacó foi um homem que tinha uma promessa. E depois ele foi ser chamado de Israel. Israel é um nome que virou uma nação da qual participam os judeus e toda a descendência bíblica, a herança bíblica cristã. Então, Israel é o povo fiel, aquele que ganhou a herança de Deus. Então, os fiéis a Deus, que seguem Jesus, são fiéis à palavra de Deus, também, além de seguir a Jesus, tem que ser fiel. Eles são o Israel, então, espiritual. Então, nós temos a luta de lutar com um anjo, com um homem, quando se pode dizer nessa versão. Nós temos o direito de transformar o nosso nome em Israel, nos convertendo cada vez mais, transformando. E também ter a evidência espiritual de visões ou presença, a participação sobrenatural daquilo que Deus faz, por exemplo, evidências espirituais. Então nós somos Israel, o povo escolhido. E Deus, ele está a nosso favor, como esteve no caso do exemplo de Jacó. E Deus, ele é muito bom e também Deus é fiel.